Olá, boa noite a todos. Aqui quem fala é Edson Evaristo, em mais uma live aqui no TikTok, sempre com um assunto relevante, um assunto importante, um assunto para pensarmos nossa sociedade, para pensar a nossa humanidade e sempre nos levando aí para refletir sobre os mais variados temas. E hoje, eu gostaria de levantar o tema da criminalidade e da violência no Brasil. Criminalidade e violência do Brasil. Essa é a terceira live sobre o tema. É um tema importante, é um tema que é difícil de se esgotar. E infelizmente é um tema pouco discutido no Brasil. Muito se fala sobre segurança pública, muito se fala sobre criminalidade, muito se fala sobre violência, mas pouco se fala com profundidade sobre o assunto. Sempre se fala sobre essa temática com superficialidade, enfim, né? Carece de um debate amplo, público e profundo sobre isso, sobre a questão da criminalidade e da violência, porque essa questão interfere na vida de todos, interfere na vida política, na vida social, na vida religiosa, enfim, interfere de todas as formas aí, né? Então vale ressaltar vale conversar sobre esse assunto. Como eu disse, essa é a terceira live, né? Essa é a terceira live sobre o tema e nas duas lives anteriores teve bastante participação das pessoas, teve algumas pessoas que falaram sobre a questão da legislação, que é um tema que sempre vem, né, a questão da legislação, que as leis no Brasil precisam ser mais duras, para as pessoas terem medo de praticar crimes. Muitas pessoas pensam dessa forma, né, de que a legislação precisa melhorar, precisa ser mais dura, mais rígida, para as pessoas terem medo de praticar crimes, né? Pois bem, né, a legislação ela não tem uma função pedagógica, né? Não tem uma legislação pedagógica. Qual tema, moço? Criminalidade e violência no Brasil. Hoje vamos falar do enfoque da juventude na criminalidade. Eu gostaria que vocês me ajudassem a refletir sobre essa temática hoje. Lorena Almeida, obrigado aí pela participação, Lorena. Boa noite para você aí. Continue com a gente aqui. Então, muita gente fala dessa questão da lei. Muitos apresentadores desses programas policiais também falam sempre dessa questão da legislação, que a legislação precisa melhorar. Eu até acredito que a legislação precisa sim ser revista em muitos pontos, mas não é por aí, porque 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 uma pessoa que deixa de cometer um crime por causa da lei, com medo da lei, ela continua sendo uma criminosa em potencial. Assim que ela se sentir segura para cometer um crime, ela vai cometer. Então a gente precisa criar um ambiente educacional, um ambiente social, um ambiente socioeconômico, na verdade, onde as pessoas não pensem em cometer crimes, né? É claro que sempre vai existir um ou outro, mas a gente tem que diminuir a quantidade de pessoas que se enveredam para a vida do crime. Então é isso, né? É... Lucinei, né? Aqui é Brasil, Jair Bolsonaro é meu presidente. Bom, vemos que tem pessoas que são coniventes aí com criminalidade, né? Mas é assim, né? Isso aí é outra questão. Papo reto sempre participando aqui. Boa noite. Na nossa época, a rigidez de nossos pais não nos fez criminosos. Olha, eu acho que a rigidez de muitos pais também formou criminosos. Eu acho que uma educação paterna
materna, ela tem que vir, não só com rigidez, ela deve ser firme, sim, né? Falar sim na hora certa e não na hora certa. Mas ela deve vir com transmissão de valores. Eu vejo que falta muito isso aqui no Brasil. Transmissão de valores. Os pais transmitirem bons valores para os filhos. Eu vejo que é comum, pais, por exemplo, né, quando você está ali na rua, você leva uma criança para atravessar fora da faixa de pedestre. Né? Por quê? Porque é mais perto, tal, a faixa de pedestre está ali, está uns 100 metros para frente. Então vamos atravessar aqui mesmo, deu um tempinho aqui, a avenida deu uma diminuída no fluxo de veículos, vamos atravessar. Você nada mais está fazendo que seu filho, né, ter uma mentalidade de que a facilidade deve estar na frente do que é correto. Então você está ensinando isso aí, né? Então, falar de corrupção, falar de levar vantagens perto das crianças, você está ali colocando as crianças num ambiente de que ela deve levar vantagem em cima das outras pessoas, né? Você jogar um lixo na rua. Uma vez eu chamei a atenção de uma senhora que a menina estava com sorvete, uma garotinha estava com um sorvete na mão, né? E o metrô estava passando, e parou na estação. Quando parou, a menina falou: "O que que eu faço com o sorvete? Pode entrar com sorvete?" Ela deu um tapa na mão da menina de forma muito grossa, muito estúpida, e ainda falou assim: "Deixa aí, né? Você vai entrar, vai sujar todo o metrô." Quer dizer, ela estava preocupada em não sujar o metrô, mas sujou a estação, espalhou sorvete pelo chão ali. Eu chamei a atenção dela, eu fui até um pouco ríspido. Eu falei: "Olha, essa senhora é porca. Não ensina a sua criança também a ser porca como a senhora." Né? E eu mesmo peguei, joguei no lixo, perdi o trem, tudo. Peguei o próximo, não teve problema nenhum. Mas assim, eu vejo que falta muito a transmissão de valores aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Que eu vejo falta a transmissão de valores entre os pais, né? Os pais para os filhos. Ana Costa, boa noite. Cauã, e aí, filhote, quanto tempo, hein? Boa noite. Sobe aí, já subo, Cauã, um minutinho só. Deixa eu ver as mensagens aqui. Lorena, concordo. Papo reto, você está corretíssimo. É isso aí. Então, gente, vamos subir o Cauã aqui. Então, gente, então eu vejo assim que a gente precisa criar uma cultura de transmissão de bons valores. E não só verbalmente, mas através dos nossos exemplos também. Através dos nossos exemplos. Eu acredito que a nossa sociedade está numa crise não só moral, não está numa crise moral, mas está numa crise também de valores, de princípios. Princípios. Porque inclui a moral, inclui também ali princípios morais também, mas uma questão também de princípios humanitários, princípios básicos humanitários. Lorena aqui, porque tudo começa com o ambiente na qual a pessoa vive. Exatamente, Lorena, é isso mesmo. E eu vejo que os ambientes não são muito saudáveis. As pessoas falam, eu já vi muitas vezes isso, as pessoas falam e levar vantagem em cima das outras pessoas, falam isso na frente das crianças normalmente, como se fosse algo normal, né? Uma vez eu vi um professor universitário falar na frente do neto: "Ó, corrupção, onde estás? Onde estás que não chegas até mim?" Quer dizer, é uma situação assim que eu fiquei muito entristecido na hora que eu presenciei essa cena. Então a gente precisa começar a criar um ambiente social, um ambiente na nossa sociedade que previna, né, um profilático contra a criminalidade, contra a prática da violência. Cauã? Exatamente, tá certo. A gente disse que tu é foda, cara. Tu é foda, mano. Tu Boa é mais noite, foda que o Cauã. Raul. E aí, cara, Cauã, tudo bem? seu Quanto áudio tempo, tá cara? Não quer fazer baixo. mais live, não? Oi? Seu áudio tá baixo.
Ah, pode crer. Ei, meu filho, aí, quer mais trabalhar não? Quer mais fazer live não? Fico com saudade de você, cara. É, rapaz, olha, eu ando muito ocupado com estudo, com trabalho, e acabei não fazendo mais live aqui. Hoje deu um tempinho, eu tô até com estudo aqui, eu acho que depois da live eu vou até estudar um pouco. Mas você, alguns sabem, né? Eu tô fazendo mestrado e exige muito. Então eu não ando muito tempo para live. Até os vídeos aqui no TikTok eu dei uma parada, né? Mas estamos aí, né? Na medida do Pois possível, é. vou fazendo aí. E Cara, eu você, acho que Cauã? já. Tipo assim, falando, respondendo o que tu falei, que tá fazendo doutorado, mestrado, se eu não me engano. Se eu não, sei não. Cara, eu acho que eu nunca perderia assim meu tempo com 5 anos de faculdade. Eu acho que eu não perderia esse tempo todo na faculdade, não. Pra mim, vamos supor, 5 anos é o quê? Uma faculdade de direito, vamos botar assim. Pra mim, eu não perderia assim esses 5 anos onde eu posso fazer um tecnólogo, mais ou menos, uma faculdadezinha rápida, faço um concurso público para PF, mais ou menos, abro uma empresa e show, tá ligado? Vai fazendo seu nome, tá entendendo? Eu acho assim, isso que você está falando agora é um projeto de vida, né? É um projeto de vida. Existem outros projetos de vida, mas esse que você falou é um projeto de vida. E eu vejo que hoje muitos jovens não têm projeto de vida. Não tem projeto de vida nenhum. Eu vejo muitas músicas também. A gente agora está na moda de funk, né? E muitas letras do funk focam essa questão do bem material, de conseguir ser alguém na vida, do progresso, que não sei o quê, de você conquistar bens materiais, né? Eu vejo algumas letras assim tal. Muitas letras de música, dessas músicas, eles não falam no trabalho, eles não falam em honestidade, né? Elas falam em você conquistar bens materiais. Você tem que conquistar bens materiais porque só assim você vai ser visto, porque antes você foi desprezado no passado porque você não tinha carro, você não tinha bens materiais e hoje você tem. Eu acho isso um pouco perigoso, porque para você conquistar bens materiais, você precisa fazer alguma coisa, né? E muitas pessoas criam, né, no seu imaginário que pode ser alguma coisa errada. Você pode fazer lesar alguém, né? Então eu vejo que os jovens eles estão sendo mal direcionados, mal influenciados e muitos não criam projeto de vida. Eu vejo jovens assim muito, né, bem novos assim, bem em idade tenra ainda, já estão ainda preparando, né? Preparando né, assim, se preparando para ter uma profissão, já estão trabalhando, já estão procurando ali um trabalho, mas, mas ainda não estão, alguns assim não estão com direcionamento. Então, isso me deixa muito preocupado. Isso me deixa muito preocupado. Porque eu vejo que muitos serão adultos sem um direcionamento, né? Não que você tenha que ter um direcionamento já com 14, 15 anos. Não é isso, né? Muitas vezes você pode mudar. Às vezes você pensa uma coisa com 14, com 20 você pensa outra, com 22 você pensa Exatamente. outra, né? A gente pode mudar, né? Não é nem essa. Mas assim, É, mas a base, a essência é uma só, né? A Edson, Lorena tá falando aqui, pior que é verdade, nunca tinha pensado nisso. Eu acho que é sobre o funk. Ei, Edson, eu tenho sétima série incompleta. Sobe aí, bora discutir política. A live hoje é sobre criminalidade e violência no Brasil, tá bom? Não é Ei, sobre Altieri. política Altieri não. exatamente. Edson. Oi, Cauã, fala Ei, aí. Edson. É, eu tô no terceiro ano, né, do ensino médio e só se fala em Enem na sala, cara. Não é outro assunto sem ser o Enem. Uma vez eu perguntei assim professora, se eu gabaritar a prova, gabaritar a redação, vai me dar um salário alto? Ela não soube me responder.
Porque, cara, tipo assim, é meio sem lógica, tá ligado? O cara se matar pra fazer uma prova que nem vai lhe dar um salário alto, vai lhe dar uma vaga na faculdade, na universidade, não sei o quê. Tá entendendo? Cara, sei lá, mano, eu não perderia muito meu tempo assim, não. Então, olha, eu acredito também, né, que o nosso sistema educacional ele precisa ser repensado. Na verdade, eu acredito que Sim, tem que educação, ser, tem que ser. saúde, todos os serviços públicos precisam ser Cara, constantemente discutidos. E ô, a educação é uma delas que precisa sim, ser discutido, né? ô, Edson, você não acha que as escolas deveriam nos preparar para o mundo real, coisa que ela não faz? Ela não prepara os alunos, nem escola particular, nem escola pública, nada prepara nós para o mundo real. Tá entendendo? Olha, então, eu já vi alguns educadores dizendo que a nossa educação, o sistema educacional deveria sim ensinar para o mundo real, né? Ensinar coisas assim que fossem úteis para as pessoas, mais úteis para as pessoas, coisas mais ligadas ao cotidiano delas. Por sinal, isso é Paulo Freire, né? O Paulo Freire preconizava isso, de que a educação tinha que vir do mundo da pessoa, né? Do universo onde a pessoa estava. E eu acho que, de certa forma, falta isso sim no Brasil, porque às vezes a, a educação fica um pouco alienígena, fica um pouco distante das pessoas. Peraí, deixa eu ver aqui. O Dylan, acho que é Uma, Dylan. A escola forma empregados, o empresário já nasce diferente dos demais na forma de pensar. Será que ele nasce ou ele é formado? Eu acho que ele é educado diferente, eu acho que ele é formado uma, diferente, eu acho que ele nasce, né? E essa educação que você fala, muitas vezes é isso mesmo, ensina as pessoas a serem assalariadas, ensina as pessoas a a, viver com pouco, dizendo a assim. serem empregados mesmo, né? Não temos uma. No Brasil, parece que a gente está começando agora a ter uma mentalidade empreendedora, né? A É, Lorena cara, fala, ele tem mais privilégios. Com certeza, muitas vezes empresários eles já nascem num ambiente ali ao lado de empresários, né? Então, muitas vezes eles tendem a ser empresários também, né? A cara, formação, né? A forma baixa disso isso aí. mesmo. Oi, Cara, tipo Cauã. assim, para mim, a escola tinha uma matéria em específico, eu acho que a escola deveria aderir. Educação financeira. Cara, é uma coisa muito boa, tá entendendo? Eu estudo bastante educação financeira, tudo que, como é que se pode dizer, que o cara tem, vamos supor, educação financeira, linguagem corporal, é, não sei o que mental, coisas assim, tá entendendo? Coisas que eu acho que a escola deveria aderir. Coisas que não aderem, só é português, matemática, essas coisas. Como é que isso vai me preparar para o mundo que nós vivemos hoje? Não dá. Sim, educação financeira poderia tirar muitas pessoas do enrosco aí, né? Que muitas pessoas se enfiam em enrosco financeiro aí, né? Você mesmo, acho que todo mundo aqui que assiste conhece pessoas que estão em enrosco financeiro ou já passaram por problemas financeiros aí. E muitas vezes são problemas que poderiam ser evitados. Alguns casos não, alguns casos que a pessoa simplesmente perdeu o emprego, por exemplo, como já aconteceu comigo, eu perdi meu emprego e tinha cheques na praça para cobrir, acabei cobrindo depois, com atraso, mas cobri. Mas até eu arrumar um emprego, eu fiquei devedor. Então isso acontece aí com as Cara, pessoas, né? uma coisa que eu acho que, como supor, vou dizer pobre, não vamos supor, um assalariado, para não chamar de pobre, na verdade. Um assalariado, o cara não entende que ele não pode gastar mais do que ganha. O assalariado, ele que ganha 1.100, ele gasta 1.400, 1.500, sempre vai ficar devendo assim no final do mês. E assim a pessoa vai se enrolando, fica com o nome no SPC
E tchau. O cabo é uma coisa certa. É tipo assim, é uma coisa tão simples. Se você ganha 1.100, pra que eu vou gastar 3 mil reais? Tá ligado? Sim. Então, eu acho que mexer com dinheiro é algo primordial, sim. A Lorena está falando, mas foi sancionada a lei da educação financeira obrigatória. Eu nem sabia disso, Lorena. Obrigado aí pela informação. Estão falando do seu som. Foi Estão mal, falando do galera. seu som. Desculpa, desculpa. É porque o Você da Edson disse que esquerda tava não engana baixo. ninguém. Eu acho. Ele falou que tava baixo, aí eu comecei a falar perto do microfone, tá entendendo? Então, Esse mas eu acho Luz. assim que a educação é algo aí que poderia direcionar melhor os jovens, né? Porque parece que a educação muito. Eu fazia um trabalho com jovens uns anos atrás de promover leitura, né, nas escolas públicas aqui, através da Academia Guarulhense de Letras, a qual eu fazia parte. E eu conversava com muitos jovens, né? E eu via assim que eles viam muitas vezes a educação como algo muito distante deles, que eles aprendiam coisas ali que estavam longe do cotidiano, da vida deles, da casa deles, né? E eu fiquei pensando nisso, eu nunca esqueci isso. Não foi um jovem que me falou isso. Com outras palavras, mas foram vários jovens. Eles falavam, nossa, mas a gente aprende coisas assim que eu não sei para que a gente aprende. Mas assim, o que precisa saber? Né? O que a educação falha muitas vezes? Fazer um link, uma conexão daquilo que a pessoa, que a criança ou que o adolescente está aprendendo com o mundo que ela vive. Com o mundo que ela vive. Acho que falta isso. Né? Falta você fazer uma ligação desse tipo. Até para causar mais, suscitar mais interesse nos alunos. E voltando aí para a questão da criminalidade, né, e da violência de jovens e adolescentes, por exemplo. Eu fui funcionário da atual Fundação Casa. Na época ela se chamava FEBEM, Fundação Estadual do É Bem-Estar do Menor. fedão. Aqui onde eu moro é fedão. Quando o caba corta o Oi? cabelo assim meio careca, quando o caba corta o cabelo no em dois, o cara vai lá, foi pra fedão, né, desgraçado? Exatamente. E lá a gente Foi pra cortava mesmo o fedão. cabelo. A gente tinha que cortar os cabelos, porque até para evitar a disseminação de piolhos. Então, cortava-se o cabelo lá dos adolescentes. Cara, eu E já sofri eu, muito eu bullying por trabalhei causa com disso, ó. eles, até escrevi um livro sobre eles, né, sobre o meu trabalho lá, o que eu passei lá. Quem tiver interesse pelo livro, vá no site Clube de Autores, clubedeautores.com.br, pesquisa lá Edson Evaristo e vai ter lá os livros que eu escrevi, né? Mas e tem esse da FEBEM, chama Funcionando para Não Funcionar. E eu trabalhei alguns anos lá e eu conversava muito com eles. Claro, né? A gente conversa com os adolescentes lá. E uma das coisas que eu ouvia, a Lorena falando aqui no Brasil, as escolas estão em péssimas condições. É, Meu irmão, só suave de Lorena, vocês, que a minha tá de boa. Tá lindo e maravilhoso. mas eu vejo que as escolas, você percebe como é gasto em escola, como é a infraestrutura de uma escola, como é a infraestrutura de um fórum. Na escola eles fazem tudo do mais barato possível. O piso é mais barato, a parede é mais barato, tudo é o mais barato possível. Quando você vê um fórum, por exemplo, ou, ou uma outra repartição de importância, se você vê que o chão é de mármore, as paredes são decoradas, tem ar-condicionado para todo lado, a gente vê que a nossa sociedade não dá Na tanta minha escola importância também. para a educação. E os nossos políticos correspondem a isso. Eles são retrato disso, dessa pouca importância que a nossa sociedade mesmo dá para a educação. Bom,
o ambiente hoje do nosso país, né? O ambiente de muitas décadas já. É um ambiente que sempre colocou a educação em segundo lugar. Eu lembro que meus pais falavam, né? Que lá falavam assim, né? Que os adultos falavam assim, olha, você tem que parar de estudar para trabalhar, né? Então privilegiava-se o trabalho assalariado, um trabalho de pouco ganho e de pouca trabalho intelectual ali, justamente pela ausência do estudo, para a pessoa poder trabalhar. Então, a educação acabou sendo elitizada. Quer dizer, as famílias que tinham mais condições educaram seus filhos, colocavam seus filhos nas escolas, e os pobres não, colocavam seus filhos para trabalhar. Hoje a coisa foi mudando, hoje tem escola pública para tudo que é lado, né? A qualidade discutido, né? A qualidade ainda é discutível, mas, né, eu acho que a gente precisa repensar a forma de melhorar. Eu acho que até temas para outras lives aqui, a gente repensar a educação aqui no Brasil, né? Que está intimamente ligada com essa questão da criminalidade e da violência, ao meu entender também, né? Que a Ei, gente Edson. precisa trabalhar, né? Os dois. Depois eu já falo da FEBEM. Pode falar, Cauã. A Lorena falou assim: eu sou de particular, na escola particular, mas as escolas públicas são largadas. Mano, aqui onde eu moro, eu estudei 3 anos em escola pública. Todo ano a escola era reformada. Todo ano a escola era reformada. Cadeiras novas, ventiladores novos, lousa novas, tudo novo. Sabe o que acontecia quando chegava as férias? Simplesmente roubavam. Entrava a gente lá e roubava tudo que a escola tinha. Não durava meio ano a escola, tá entendendo? Então, eu não sei aí onde você mora, se são realmente largadas ou é a criminalidade que vai lá, rouba um ventilador, rouba uma lousa, porque dá para trocar em droga. Um ventilador aqui na minha onde eu moro, filho, dá uma droga da porra. Dá uma droga do caramba. Então, os caras se aproveitam porque não tem vigia, não tem nada. Abre a sala, pega os ventiladores e vai expor. Uma vez, a minha sala é composta com 4 ventiladores, um em cada parede. Em 2 dias, roubaram os 4. Cara, nós ficou num calor, mano, insuportável. Que nós estudava de tarde. Quando dava 2 horas, ninguém aguentava mais. Imagino. Eu nunca tive. Minhas salas de aula nunca teve ventilador. Só na faculdade. Mas eu sempre estudei em escola pública e eu nunca tive ventilador. As escolas seria uma bênção naqueles dias. Eu lembro como eu passava calor. Todo mundo ali passava muito calor, né? O sol muitas vezes batia dentro, ele entrava dentro da sala. E eu lembro que até depois de uns anos eu estudando lá, colocaram umas cortinas. Aí você fechava a cortina para o sol não bater, ficava aquele abafado, que era uma cortina grossa. Uma cortina grossa, que nosso ar não saía, era terrível. Mas É, passou, passou. Hoje muitas ô Edson, escolas têm aí, né, ventilador e tal. Então, Cauã, aqui, vez ou outra, acontece essa invasão de escola. Infelizmente, eles roubam comida, roubam panelas, roubam alguma coisa assim. Nem todas as escolas têm guardas, né? Algumas já têm guardas, mas outras não, né? A Lorena está falando aqui. Os alunos também não conservam a escola. Lorena, exatamente. É uma questão também de transmissão de valores. Eu acho que isso é uma transmissão de valores. Os pais precisam colocar na cabeça das crianças que eles não são usuários só do serviço público, eles são participantes do serviço público. Então, eles precisam ajudar a zelar aquilo ali. O brasileiro, eu acho até por causa da ditadura militar, que colocou muito isso na cabeça das pessoas, né? Que é assim, que o cidadão devia pagar o imposto dele e ficar quietinho em casa, sem participar da vida política, sem participar de nada, né? Então, assim, parece que o brasileiro ainda está nessa ainda, de que, assim, ele não deve fazer nada, ele só deve esperar do poder público que faça alguma coisa. E democracia tem um preço.
Quando você vive num sistema democrático, tem um preço. Então, existe a participação do cidadão ali. Né? Exige que o cidadão esteja ali participando ali da conservação da unidade básica de saúde do bairro dele, da escola, das escolas ali, do pronto-socorro. É uma pena que nem todos participam. Tem a ideia dos conselhos gestores, mas infelizmente eu sou conselheiro gestor de uma unidade básica de saúde aqui da minha cidade. Mas infelizmente eu vejo que estão politizando os conselhos gestores. Os governos locais colocam ali os seus apadrinhados políticos ou parentes de apadrinhados políticos ali nos conselhos gestores, justamente para não vir reclamação, né? Para não que haja fiscalização ali. Então é um problema sério que a gente enfrenta ali. Mas isso a gente vai vencer essa situação, essa politicagem podre também com participação popular de fato. Participação popular de fato. Né? Ô, Edson, De grande diferença entre as escolas da periferia e bairros nobres. Ah, com certeza, existe mesmo, Ana. Existe mesmo. Existe não só nas escolas, existe tratamento da polícia, tudo muda. Infelizmente. É asqueroso isso, mas é verdade. Né? ô, Edson, Oi, você é a favor, tipo assim, como a live é de violência, essas coisas, você é a favor do porte de arma? porte de arma? Não. Sim. Não, eu não acho que a sociedade está preparada para isso. Eu não acho. Eu acho assim, olha, eu acho assim, o porte de arma, por exemplo, que algumas pessoas sempre dão exemplo de propriedades rurais, por exemplo, as propriedades rurais. Nas propriedades rurais, eu sou a favor. Eu sou favorável que haja, sim, que os cidadãos possam ter armas em suas casas. Nada contra isso. Agora, porte de arma, facilitar o porte de arma, como o Bolsonaro propôs, aí os bolsonaristas propuseram, eu sou totalmente contra. A gente é um país aqui, Cauã, que vizinho mata o outro por causa de fofoca, mata o outro vizinho por causa de som alto. Você mata o outro no trânsito porque o outro o, passou na sua frente, sabe? O cara mata o garçom porque o garçom trouxe ali uma comida errada. Já vi já vi caso assim. Aqui em São Paulo, né? Um rapaz matou a garçonete porque a borda da pizza veio queimada. Ele foi reclamar, eles propuseram trocar a pizza e ele começou a se alterar e acabou matando a garçonete. Ei, Então, Edson, assim, a gente assim, a gente é uma sociedade que ainda é uma sociedade muito passional. A nossa sociedade ainda as pessoas são levadas muito por emoções. E as pessoas né? Imagina a pessoa já mata a outra com faca, com caneta, com qualquer coisa. Imagina com uma arma. Então, assim, eu vejo como um absurdo essa questão do armamento. Eu acho que isso aí é ideia, é ideia, assim, de senso comum, é uma ideia tola. E a ideia, assim, que tende, se for aplicada de fato, vai simplesmente aumentar a criminalidade, vai aumentar a violência, vai, vai aumentar a desorganização social que o Brasil já se encontra. Né? Então assim, ah, depois, assim, eu já vi casos assim de morte por arma de fogo. Quer dizer, um vizinho mata o outro porque estaciona o carro na frente da porta dele, sabe? Então, assim, é uma situação desagradável, mas não é o ponto de você matar o outro. Você vai matar o teu vizinho por causa disso. Então, assim, eu sou contra essa questão de porte, facilitar o porte de arma. Eu acho que do jeito que está, que é muito difícil você conseguir um porte de armas. Eu acho que tem ainda, eu acho que do jeito que está, eu acho que ainda precisa não, não. intensificar os testes psicológicos para ser bem restrito mesmo. Eu não digo elitizado,
Eu digo restrito, para pessoas realmente que tenham uma necessidade, que tenham uma condição psicológica de usar uma arma ali que possa manter uma arma. Uhum. Edson, vou te fazer aqui uma pergunta. Tipo assim, tu tá em casa, como você não apoia o porte de armas. Você acha que é possível você ver que o ladrão entrou na sua casa, você ligar pra polícia e a polícia chegar? Pra proteger tudo que você conquistou durante sua vida todinha? Mas o porte de arma você está dizendo o quê? Você está dizendo que a pessoa andar armada na rua? Ou Não. Quando eu falo porte. Porque aí tem o porte de armas e a posse Eu de armas. confundi. É porte de arma, porte. O cara que vai ter arma em casa. O porte de arma é a pessoa, né, é assim, eu entendo o porte de arma, a pessoa andar na rua armada. E a posse de arma, a pessoa ter uma arma em casa. Eu acho que a pessoa ter uma arma em casa para autodefesa, também, nada contra, desde que ela passe por uns testes aí, como é, né, como é os testes psicológicos adequados, todos os testes possíveis, eu não sou contra, não. Agora, facilitar isso, assim, facilitar a compra de arma, eu não acho certo, não. Não acho certo, não. Eu acho que deva ser bem criterioso mesmo. Bem criterioso mesmo. Eu não vejo também como armar a população uma política de segurança pública. Eu acho que a gente deve repensar a nossa polícia, pensar a forma de policiamento, um policiamento adequado. A gente tem que discutir legislação, a gente tem que discutir educação, tem que discutir educação desde a infância até a formação superior. Então, a gente precisa discutir tudo isso com vistas a ficar nessa questão da criminalidade e da violência. Né? Eu já vi, né, na época que eu estudava, garoto, assim, da minha idade, meus 14, 13 anos, tinha um menino que ele vinha armado para a escola, ele vinha com 38 dentro da mochila. Jogou doido. Tudo bem, era um caso isolado, tudo bem, eu não estou falando que isso era generalizado, mas era um caso assim que eu ficava muito espantado. Uma vez eu perguntei para ele, eu falei, meu, e seu pai? Seu pai sabe? Ele sabe, meu pai sabe. Não sei se era verdade isso. Ele falou, meu pai sabe, minha mãe não sabe. Não sei se era verdade isso, né? Mas eu acho que é uma situação assim, são situações que a gente precisa discutir. Eu acho que essa situação até de posse de armas também, de porte de armas, de posse de armas, deva ser discutido com a sociedade. O problema é que não se discute nada. O que a gente vê é que a coisa fica tudo assim, fica aquela troca de ideias na imprensa, troca de ideias na mídia. Peraí que eu acho que tem alguém querendo subir. Bolota. Então, assim, eu acho que fica aquela briga de ideias, mas não tem assim uma discussão ampla. Eu acho que tudo precisa ser discutido. Oi, boa noite. Boa noite, Lorena. Sim, isso é verdade, tá? Em escolas de comunidades, né, é normal um aluno ir armado. Só um minuto. O seu som tá baixo. E depois eu volto, eu vou só pegar minha pizza aqui que chegou. Vou já. Tá bom. Opa, vamos dividir. Tá bom, se você puder subir um pouquinho o som. Fala seu nome também, por favor. Ou eu posso te chamar de Bolota? Pode chamar de Bolota, mas meu nome é outro. Tá bom, Bolota. Pode falar, Bolota. O que você... A live hoje é sobre criminalidade e violência no Brasil. Eu até queria dar um enfoque
para a questão da violência e da criminalidade. O jovem, né? O adolescente aí entrando no ato infracional, na vida criminosa, né? E pode fazer aí as suas Então, considerações. o som tá melhor agora? Tá melhor. Cauã, eu acho que o seu som tá Então, aberto aí, vamos Cauã. lá. Ele foi Peraí, pegar deixa a eu só, pizza. deixa eu só descer o Cauã. Eu vou descer o Cauã. Eu não sei mais como faz isso. Aqui. Tá, eu desci o Cauã. Pode falar, eu acho que o som dele estava dando interferência aqui. Pode falar, Bolota. Então, como a Lorena falou e você falou aí também, né, Lorena, sim, é incrível que pareça, em comunidades hoje é normal você encontrar um aluno armado, o que não deveria ser, mas infelizmente aqui no Rio de Janeiro isso é normal, tá? É até, eu costumo falar hilário, né? Mas infelizmente é normal. E eu acho que a gente só vai combater isso, cara, com uma educação melhor, né? Se você pegar países, né, mais desenvolvidos, você vai ver que a educação base ela é extremamente importante, né? E a qual no Brasil eu não vejo isso. Você tem uma lei que não permite o aluno perder de ano. Isso é ridículo, entendeu? Isso é ridículo para mim. Ah, mas vou te dar um exemplo lógico, né? Se você investir mais na educação, automaticamente os índices de doença por saneamento básico cai, os índices de homicídio cai, os índices de assalto cai, o nível de desemprego cai, né? Isso já foi provado em vários países que abaixaram a porcentagem de investimento em educação e automaticamente esses níveis aumentaram, Sim. entendeu? A educação Essa é é a uma minha coisa humilde mundial opinião mesmo. sobre isso. Bolota, eu Sim, concordo sim. com você. Eu acho que Né? a gente Hoje, precisa sim. Pode prosseguir, pode. hoje a gente tem um problema, né, no Brasil que se chama política, né? Às vezes você tem um presidente de um lado, uma bancada de outra e que não sai projeto nenhum. As pessoas não veem o Brasil mais, as pessoas veem política, simplesmente política, né? Vou te dar um exemplo lógico, né, de um cara que foi muito comentado, o Tiririca, né? O Tiririca ele foi muito comentado na mídia quando ele saiu e etc. E ele foi bem claro, né, que o tempo todo que ele estava lá, nenhum projeto dele passou. E isso me chamou muita atenção, a qual eu fui ver os projetos dele. Os projetos deles, a maioria eram para pessoas carentes e voltado para a educação junto com a cultura. Só que não passou por quê? Porque ele não apoiava outros projetos que ele não queria. Entendeu? Então os caras simplesmente falam assim: se você não lavar minha mão, não lava a sua. Né? Então foi nessa que ele fez e saiu, cara. Você pode ter vários documentários dele, várias entrevistas dele falando sobre isso. Que lá dentro é um complô de interesse. É a politicagem, né? Não é nem política, né? É a politicagem, Isso. né? Infelizmente, politicagem. Infelizmente. Né? Esse é um problema Se sério você mesmo. pegar um tempo atrás, a gente aqui no Rio de Janeiro tinha uma das melhores escolas públicas do Brasil, que chamava Liceu, né? Liceu de Humanidade, LHC. Hoje é uma das piores escolas do Brasil, por causa de política. Simplesmente política. Eu vejo Falei, o que, assim, que, que a você nossa acha disso aí? sociedade foi deixando de lado a educação, né? Foi deixando de lado. E as pessoas confundem só assim, escolarização. É só você enfiar criança na escola
e ensinar o básico ali para eles, né? E eu acho que a educação vai além disso. A educação falha muito nisso, né? Eu não vejo culpa dos professores, eu não vejo culpa disso ou daquilo, eu vejo que é todo um sistema errado. É todo um sistema Sim, que falha muito, né? Que falha principalmente naquilo que eu falei. Isso é uma opinião minha, no caso, né? Assim, de transmitir valores para essas crianças. Para que essas crianças, quando se tornarem adultas, transmitam valores para suas crianças também. Eu já vi criança falar coisas assim para adultos, coisas muito sensatas para adultos, coisas que elas aprenderam na escola. Coisa assim, em relação ao meio ambiente, em relação a lixo, né? Que não pode jogar lixo, que não pode jogar óleo ali na pia. Eu já vi crianças chamando a atenção de adulto quanto a isso. É por isso que eu confio muito na educação, que eu acho que a educação ela é libertadora, ela é um caminho assim que o país precisa trilhar. E hoje o nosso caminho está na crendice. As pessoas acreditam mais nas próprias ideias, naquilo que ela imagina ser verdade, do que no próprio mundo ao redor dela, né? Até a educação está ficando meio mal vista, né? Os professores mal vistos, a educação mal vista, sim, sim. né? Porque as pessoas a crendice está sendo valorizada e o conhecimento desprezado, né? Bom, Sim, pelo sim. menos A eu gente, a vejo gente isso. dentro, sim, a gente dentro do próprio Brasil, né? Você sai de escolas públicas péssimas a escola públicas top de linha, que se você for andando para o sul, que é uma outra colonização, você vê que lá o professor é valorizado, né? Boa noite, Ruth. Você vê lá que o professor é valorizado, as escolas públicas lá são 1000 vezes melhores do que de outros estados, né? Então, são questões literalmente politizadas. São problemas politizados, né? Isso é no meu ponto de vista, tá? Às vezes alguma outra pessoa pode estar me criticando aí, mas é o meu ponto de vista. Por exemplo, para mim, um professor ganhar a miséria que ele ganha, isso é ridículo. O professor hoje está em falta no mercado, entendeu? Eu, eu conheço pessoas que fizeram faculdade querendo se tornar professor e quando acabaram a faculdade desistiram. Falaram assim, não, eu vou trabalhar no comércio que eu tenho menos por reação e vou ganhar a mesma coisa, entendeu? Isso é ilógico, não é admissível para mim. Sim, verdade, verdade. Você vê assim como são os salários dos professores e como é salário, por exemplo, de vereador, né? Um salário de vereador. Não Sim, estou falando que vereador deva ganhar mal, não é isso, não. Né? Não estou falando, né? Mas boa noite, são Lorena. salários que, vista dos professores, são bem diferentes. Né? E de outros, aí, juízes, por exemplo, né? Ganham muito. Então, assim, são servidores públicos. Essa discrepância que eu acho errado. Eu não estou falando que todos devam ganhar mal, não é isso. Mas essa discrepância é muito errado. Né? Um tipo de servidor ganhar muito, muito, muito dinheiro, né? Muitos salários altíssimos, regalias tal, e o professor não. O professor tem um salário ali que ele o obriga a trabalhar muitas vezes em duas, três escolas, né? Justamente para complementar a renda dele, e que o impede muitas vezes até de aperfeiçoar os próprios estudos. Então, assim, então, tudo isso precisa ser repensado. Precisa ser repensado. O que você estava falando também Sim, desse sim, investimento em mas, educação, pode prosseguir. mas quer ver um exemplo? É, se você pegar, por exemplo, a Europa como parâmetro, né? Os políticos lá não recebem salário. Os políticos lá não recebem plano de saúde. Os políticos lá, para ser político, tem que ter um emprego, né? Os políticos lá vão viajar,
viaja com o próprio carro, dorme em apartamento compartilhado. Porque o nosso político aqui não usa o SUS. Porque o nosso político aqui não pega o filho dele e bota numa escola particular. Porque a partir do momento que ele fizer isso, ele vai dar valor. Ele vai parar de roubar, vai parar, vai falar assim, não, meu filho está numa escola de droga. Então, eu vou ter que endireitar essa escola. Meu filho está no SUS. Eu vou ter que ir lá endireitar o SUS. Né? Porque ele não usa a mesma coisa que a gente usa. Entendeu? Isso que é o errado. Porque eles próprios votam a lei deles. Entendeu? Não adianta eu, você e mais 10 mil pessoas fazerem um abaixo-assinado que esse projeto não passa. Existem 4 projetos de lei tramitando no Congresso para abaixar o número de suplentes, para abaixar o número de vereadores, para abaixar o salário. Só que isso não passa. Literalmente, isso não passa. Hoje, a gente tem uma dívida com o Brasil que chega quase a 40% do nosso PIB só com políticos, com a corja da política. Isso é ridículo. Ridículo mesmo. Ridículo mesmo. Entendeu? E assim, parece que político no Brasil, político, jurista, é uma casta diferente. É um mundo à parte. É um mundo à parte. Eles têm foro próprio. Não todos os políticos, né? Mas existe um foro para eles. Existe uma legislação específica para eles. É um mundo Sim, diferente. Então, assim, é isso que você falou mesmo. Né? O Estado, eu acho um absurdo o Estado pagar plano de saúde para deputado. Isso é um absurdo. sim, Existe o SUS, usa o SUS. Se ele quiser pagar alguma coisa, pague do salário dele. Mas é assim, mas você vê que a sociedade, uma parte da sociedade é contra isso. E outra parte se identifica com isso. Outra parte da sociedade gostaria de estar no lugar desse político. E justamente essa parte da sociedade é que mantém esse tipo de político lá, que vota em cara, assim, lá no fundo ele sabe que o cara não vai fazer nada pelo país, não vai fazer nada pela população em geral, pelo pobre, mas ele vai votar nele porque ele se identifica com o cara. Ele gostaria de ser o cara, ser igual ao político. Ser igual aquele politiqueiro, na verdade, né? O político, política é coisa séria, né? Então Lorena, boa noite. A Lorena está se despedindo. Boa noite, boa aula amanhã, bom descanso aí para você. E sim, sim. então, assim, falha muito mesmo, né? Eu vejo que os países, por exemplo, países que tinham educação assim péssima, terrível, por exemplo, a Coreia do Sul, China, quais outros países? Enfim, alguns países assim que tinham educação muito ruim. E eles começaram a investir pesado em educação. Começaram a investir pesado em educação. Eles foram começar a colher os primeiros frutos 30 anos depois, 30, 40 anos depois. Porque Sim, sim. educação é um processo lento. Muitas pessoas acham assim também, né? Por que se o fulano aí ficou na presidência aí tantos anos, por que ele não resolveu esse problema da educação? As pessoas pensam que educação se resolve em 1, 2, 3 anos, né? Ou meses, né? E não é por aí. Educação é um processo ali que, né, você investe hoje, você vai modificando alguma coisa ali, você vai modificando outra coisa ali, vai melhorando aqui, melhorando outra coisa ali. E aí você vai implementando, vai melhorando até criar alguma coisa bastante adequada, próximo ali do excelente. Né, o Denis aqui, boa noite. Ô, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tô vendo a foto aqui. A minha vista essa hora não funciona mais tão bem quanto funciona de dia. Tem que me aproximar aqui. Mas é isso. A Ruth falando exatamente, reconstruir é um processo a longo prazo, olhando para o Brasil, exatamente. E eu acho que justamente por ser um processo de longo prazo, que poucos investem ou poucos pensam nisso. Poucos pensam nisso, porque sabe que não vai ser no mandato dele que ele vai começar a colher os frutos.
Eu vejo isso como muito Sim, egoísmo, sim. muita falta de patriotismo de muitos politiqueiros. Eu Mas, sei que não são todos que pensam assim, mas muitos pensam assim. mas você sabe o que também? Por que a população não cobra o cara que ela votou? Entendeu? Porque, vou te dar um exemplo aqui do Rio, porque eu sou do Rio, né? O Gabriel Monteiro ele foi eleito. Eu não sou a favor de algumas coisas, da maioria das coisas que ele faz, cara. Mas ele faz o serviço dele de deputado muito bem, que é ir fiscalizar os locais, né? Você vê algum deputado fazendo o que ele faz, entrando em UPP, flagrando o médico dormindo, entrando em creche, vendo tudo sem os meninos sem comer e a verba já foi repassada? Eu não vejo outro deputado fazendo isso. Pois é. Indo pra Pois rua, dando a precisa cara a ver, tapa. precisa. Eu Não também, vejo. eu não vejo muitas atitudes, muitas posturas dele, né? Mas é algo que você levantou que é importante mesmo, né? De fato, precisa mesmo esse tipo de fiscalização, né? Precisa esse Sim, processo de ver mesmo assim, um político no Brasil precisa aprender que ele é um servidor público. E o povo precisa aprender que político não precisa de torcedor. Político precisa de cidadão em torno dele, né? Bolsonaro está sim. se promovendo com obras que o PT criou. É, mas isso é. Vamos falar sobre isso. Peraí, deixa eu continuar meu pensamento, senão eu me perco aqui. É, muitas pessoas acham que político precisa de torcedor, precisa de torcida. Então o político está ali fazendo porcaria, fazendo asneira, e a pessoa está ali torcendo para ele, defendendo as asneiras que o político está fazendo. Né? A pessoa está ali defendendo as bobagens que o político está fazendo, em vez de estar ali cobrando que ele está fazendo algo errado. Né? Infelizmente, a gente precisa evoluir nesse aspecto também, né? De Não, e que outra. precisa, a gente precisa avançar até como cidadão também, né? O campeiro Então, aí canhoto, um falou assim: isso é algo que Oi, acontece mesmo. Ruti, boa noite. Olá, tudo Oi, bem? A Ruth, boa conversa é muito noite. boa. Passei por aqui de gaiato, mas tive que parar porque realmente a coisa é bem por aí. E eu vou falar mais uma coisa para você, viu? Quando a gente fala em política de melhorias, ou quando a gente coloca até, eu tenho um projeto junto à minha cidade, um projeto que foi olhado assim, ó, tá, e deixado embora, entende? Quando a gente fala em engajamento e melhorias, porque é muito fácil você falar que um está roubando, que outro está roubando, mas cobrando ninguém tá e indo atrás ninguém tá. E é a gente que paga eles, né? Infelizmente. E quando a gente fala até mesmo na margem desfavorecida da sociedade, quando a gente fala de projetos de reconstrução, de instrução, de orientação, de eles olham o negócio já dizendo isso aqui não funciona. A gente recebe assim um baita de um muro na frente da gente para poder desenvolver uma coisa tão simples. Eu botei na minha cidade um projeto, né? Porque nós estamos passando por um período de muito desemprego, um período de fome, um período disso, um período daquilo. E na minha cidade tinha condições de fazer o projeto que não, aliás, não foi olhado para o projeto, porque esse projeto não tem como lavar dinheiro nele. Você entendeu? Aí o projeto foi olhar, tá interessante seu projeto, engavetou. Então a gente vive isso. A gente vive isso na classe muito favorecida, a gente vive isso na classe desfavorecida, a gente vive isso na classe média, porque é muito cômodo você esperar de que o professor eduque seu filho, é muito cômodo esperar que a instrução venha de lá e não de cá.
né? Eu bato muito na tecla. Tudo bem, vocês estão falando isso? Então procura ler, procura estudar, né? A gente tem tanto livro, a gente tem tanto conteúdo, a gente tem biblioteca, né? Ali à disposição, mas isso não acontece. É infeliz essa posição do brasileiro, mas é a realidade. Eu fico triste quando eu ouço esse tipo de coisa, quando eu ouço um questionamento de professor. Hoje eu trabalho na área da saúde, mas eu trabalhei com oficina do saber, que era aulas extracurriculares, e a gente via que, nossa, o mundo caía em cima da gente, mas o que a gente tinha para oferecer, e mesmo quando a gente coloca, né, em algumas escolas que tem a reunião para os pais, vem uma minoria. Vem uma minoria. Então, eu acho assim que tinha que ser conscientizado o povo de que é necessário e que é imprescindível. Não dá para você arrastar mais barriga, não deixar de adquirir conhecimento. E não adianta o grau de instrução que você tem letrado, né? A gente tem gente aí no poder que nem faculdade tem. Então, isso daí já ultrapassou. Você dizer que, ai, mas eu não tive condições de estudar. Mas você tem condição de adquirir conhecimento. Isso não é desculpa. Isso, adquirir conhecimento, verdade. Exatamente. Tudo bem, você não estudou, não foi lá. Mas para você saber cobrar ou melhorar alguma coisa para o seu filho, você vai ter que ter um pouquinho de conhecimento. E tem que buscar, não adianta. Eu me entristeço muito, né? O papo estava quente, eu estava aqui só de gaiato, porque eu caí de gaiato nessa. Mas foi muito bom, muito bom. Eu acho assim que nós estamos perdendo muito tempo enfatizando aí que um é ladrão, que o outro é ladrão, e deixando de ter consciência para colocar um legal no poder, né? Isso daí É é aquilo que eu estava falando de torcedores, né? Parece que os políticos hoje têm torcedores. um tapete Eles não quente em têm cima da coisa. E cidadão. eles adoram isso. Eles adoram, eles estão aplaudindo. Porque enquanto o povo está fazendo isso, eles estão lá semeando a discórdia, fazendo tudo que eles querem. Está muito fácil. Sim. Né? Porque tudo que eles não querem é uma sociedade com muitos cidadãos conscientes cobrando, né? Cobrando Ele não uma quer, postura, cobrando alguma coisa deles. eles não querem quem pense. Sim. E para eles é muito cômodo ter gente com preguiça de pensar. Mas é lamentável, porque a hora que a gente começa a pensar, a gente começa a descobrir assim coisas que a gente não via e estava no nosso nariz. Na minha cidade, Exato. olha só o basiquinho do projeto. Foi um básico, foi um projeto, mas um projeto tão assim que eu acho que qualquer pessoa podia fazer, porque toda cidade tem lixão, toda cidade tem os catadores, toda cidade tem um comércio, toda cidade tem artesanato. A única coisa que eu coloquei é que podia centralizar um lugar para que essas pessoas pudessem trabalhar os artesãos que a gente conhece e que são pessoas, porque artesão adora ensinar. Se você olha para um artesão e falar assim, me ensina a fazer prequinho, ele vai ficar super feliz em ensinar. Porque trabalha com manufatura, com a coisa assim crua, né? E eu descobri isso também de gaiato, porque eu fiquei um pouquinho afastada da área da saúde e eu fui participar de feiras de artesanato. E foi aonde eu descobri. Aí, a única coisa que eu queria, um lugar para centralizar os recicláveis. Um lugar que a gente pudesse
dar aula de graça para a população. E o resto a gente corria atrás. Uma que desentulhava lixão, a gente diminuiria assim, nossa, muito, 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 muito a quantidade, né? Porque aqui é uma reclamação muito grande da parte ecológica, isso e aquilo. Nós temos lugares para poder estar agrupando o pessoal da classe que tem criança nas escolas públicas para dar aula de artesanato, e artesanato tem diversos, desde a culinária artesanal até assim, é um leque que não tem nem como a gente falar, vai até aqui. Não, ele é muito grande. E fazer a feira circulante do artesanato era tudo que eu queria. Só. Só que isso não dá para lavar dinheiro, gente. Não tem como. Não Aí tem como gastar, né? Não tem não tinha como. gasto nenhum, cara. Não tinha. É, Era então, um que não tem espaço. gasto, que não tem Também não gasto, tem não, interesse. não tem interesse. Olha, deixa eu te contar uma história, contar para todo mundo aqui também. Eu trabalhei na FEBEM, né? A live de hoje, né, para quem está assistindo aí, live de hoje é criminalidade e violência no Brasil, né? Para a gente repensar essa questão de uma forma ampla, né? Por isso que a gente está falando aqui de educação, de trabalho, né, de política, a gente acaba se enveredando para outros campos também. Eu trabalhei na Exatamente. fundação, na época era FEBEM, hoje chama Fundação Casa, aqui no estado de São Paulo. Isso. Aqui também. E eu criei um projeto, redigi um projeto, tudo, de uma horta, porque tinha uns espaços lá com terra lá, né? E eu falei com os meninos antes. Eu falei com os meninos assim, falei assim, o que vocês acham da gente fazer uma horta aqui? Os meninos, legal. Eu falei assim, olha, a gente dá para a mãe de vocês, por exemplo, quando elas vierem visitar aqui, elas podem levar para casa. Dá aqui para os funcionários de baixa renda, né, que tem um pouco mais de dificuldade financeira, e para as famílias de vocês mesmo aí, né, principalmente para as famílias que têm uma renda menor. Os meninos ficaram super empolgados. Falou, a gente quer sim e tal, vamos fazer. E eu fui, procurei a direção da unidade, o diretor falou, olha, você tem que redigir e levar lá na sede da FEBEM. E eu fiz isso, redigi no computador, tudo direitinho. Enfim, o gasto da FEBEM ia ser zero. Uhum. Zero. Não ia gastar nada. Porque eu ia comprar sementes do meu dinheiro, eu ia comprar sementes, saquinho, aquele saquinho de semente, que ia dar para todo mundo. Ia comprar as ferramentas de plástico. Eu falei, eu mesmo ia comprar. Como eram só 3 alas, não ia gastar muito. Né? Eram três módulos assim com adolescentes, né? Não eram 3 subdivisões assim, né? Dentro da unidade. O custo ia ser zero. Aí eu fui lá e eles falaram que ia ter um prazo para responder tudo. Eu falei, passou o prazo, não me responderam. Aí eu fui lá. Eu fui lá de novo, fui lá na sede, perguntei sobre do meu projeto. Perguntei do meu projeto, eles falaram, olha, o seu projeto foi indeferido. Eu falei, indeferido, por quê? Ele falou assim, olha, tá acusando aqui que foi por falta de verbas, não tem verba destinada. Eu falei, mas o projeto não prevê uso de verba nenhuma. Aí a menina que me atendeu, ela falou, possivelmente ela nem tinha lido o projeto, a menina mesmo, assim, ela falou assim, olha, eu não sei, viu? Mas o que está escrito aqui, a resposta é isso, é falta de verba. Ela mostrou para mim. Não há verba suficiente destinadas, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tinha lá todo um texto padrão, sabe? E um O meu foi projeto a que mesma não ia coisa. usar verbas, não teve verbas. Tanto que eu escrevi um livro sobre a FEBEM, ele chama Funcionando para Não Funcionar. Porque parece que ali é um trabalho voltado para que o negócio não funcione mesmo. Que o negócio apenas se mantenha, mas não funcione. E é triste ver isso ali, porque eu vi adolescentes ali com potencial incrível ali. Né? Pois é. Adolescentes ali que poderiam ser mudados através da educação, através da cultura, através do trabalho, da transmissão de valores. E, infelizmente, eram simplesmente depositados ali,
em prédios ali, em construções, alimentavam eles e depois soltavam. Só isso que fazia. Né? Não tinha ali. Mas o meu projeto também foi indeferido por causa que eu nem coloquei questionamento de renda, de valores nem nada. Não, é que não tem, a gente não tem base de quanto isso gasta, viu? Mas não gasta. Esse é o legal. Daí É foi triste. deixado. Eu tenho perto da minha casa um parque ecológico, onde agora está a Secretaria do Meio Ambiente. E eu vou tentar novamente colocar em discussão, porque assim, aqui nós temos inúmeros lugares que a gente possa estar ajudando, né? Pelo menos dando aula para quem quer ter um pouquinho de renda, né? Para não ter essa coisa dessa fome, essa desgrama que está acontecendo. Vamos ver o que vai Verdade. acontecer de novo, mas, enfim, é a visão que me deixou, é o que não dá para lavar, o que não dá para sugar. Dinheiro também não é interesse deles. E eu comecei a fazer o TikTok a pedido de meus netos, né? E até eu entrei nisso sem saber exatamente nada sobre o TikTok. Daí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, olha, a única coisa que eu posso fazer é estar levando informação do que tem na minha cidade. Então vamos tentar fazer outra coisa com um direcionamento diferente até que a gente atinja o nosso objetivo, de que a cidade tem potencial para fazer alguma coisa, para tirar alguém da sua zona de conforto, né? Então, eu comecei a fazer. Aí eu tô viajando por aqui, vendo, né, quem tá em live, tudo, muito porque eu fiz só 2 lives, eu tenho só 2 meses de TikTok. Aí eu parei aqui e falei, nossa, fantástico, né? Olha, leve adiante, eu acho que tinha que ter muito mais discussão no TikTok sobre vários tipos de política, vários tipos de problemas que a gente enfrenta no país, para que as pessoas tivessem esse interesse de discutir, de falar, ou se não falar, ouvir pelo menos, porque quando a gente ouve, a gente aprende, né? Sim. E poder modificar um pouquinho essa nossa história de Eu país vi, assim, eu ando fazendo umas lives aqui. Essa sobre criminalidade e violência é a terceira que eu faço. Já. E sempre surge coisas novas, né? A gente já falou de educação, já falou de legislação, já Exatamente. falou uma série de coisas aqui, né? Uns inclusive já foram contra a questão da educação, diz que educação não influencia em nada, que cultura não influencia em nada. Outros, né, Eu a acho que maioria a nossa. concorda, fala que não, né? Mas tem todo tipo de pensamento. Mas eu acho que o Exatamente. debate é enriquecedor. A gente precisa debater esse assunto, né? E eu Sim, vejo, eu acho bom, que a nossa educação está longe de ser uma educação boa. Eu acho que sim, ainda tinha que ter algumas modificações muito cruciais, né? sim, profundas. Porque embora os nossos alunos aprendam o beabá e a escrever e a usar as consoantes, eles estão longe de pensar e de discutir, de criticar, né? E eles estão longe também de sair da escola com uma abertura na cabeça que diga realmente eu vou ser um bom profissional na área de história, eu vou ser um bom profissional na área de geografia, eu vou ser um bom profissional na área da saúde, entende? Ou em qualquer área que ele escolha. O nosso ensino não leva os nossos alunos a saírem da escola pensando numa profissão. Não, eles simplesmente aprendem a manusear o número e a letra. É isso que nossos alunos do Brasil aprendem. De Sim, resto, se ele sair e tiver uma condição
de passar numa faculdade, seja ela federal, estadual ou particular, já é um ganho a mais. Mas a gente está longe de ter essa visão para os nossos alunos ainda, e o que eu acho triste, né? Porque eu acho assim, aqui nós temos uma escola que vai tentar esse ano que vem, ela vai fazer um trabalho em cima disso, abrindo para os alunos, filhinho, você vai se machucar, meu bem, eu tenho um nenenzinho aqui do lado aprontando. Então, ela vai tentar colocar para os alunos de colegial escolherem as salas onde eles vão querer, né, crescer mais. Oi. E fazer trabalhos a mais para poder ter uma direção educacional. Oi. Eu acho que é muito legal essa escola estar fazendo essa experiência, eu acho que outras escolas deveriam estar fazendo experiências nesse nível, não tirando o português, ou a matemática e algumas coisas muito básicas do currículo dos alunos, mas que eles pudessem estar tendo outras realidades. Então, o nosso país está longe disso. Mas quando a gente fala de trabalho, de projetos de trabalho, de outras visões de crescimento, em âmbito de todos os lados, ecológico, educacional, isso acrescenta, e isso deveria ser visto um pouco mais com respeito, Tchau. né? Tchau. Então, é isso. Mas olha só, Segundo Freud. vou ter que sair para dar uma atenção aqui, que senão ele gruda em mim, tá bom? Um beijo para vocês, continua, por favor. Obrigado. Tá, Segue o meu canal aqui que eu vou seguir o seu. Vou com certeza, já tô, tá bom? Logo eu vou seguir o seu aí. Beijo, até mais. Beijo, tchau, tchau. A Ana disse, é o que estou fazendo ouvindo vocês, é isso aí, Ana. Ou às vezes que só ouça aí, né? É isso mesmo. Obrigado aí, obrigado por estar acompanhando. O Freud, ele falou uma coisa bastante interessante. Falou não, escreveu, né? Falou uma coisa muito interessante. Ele disse que as gerações, que os povos, as pessoas, né? Tinham que sentir os benefícios da civilização para que essas pessoas cuidassem da civilização, pudessem cuidar, pudessem viver, pudessem valorizar essa civilização. E a gente vê hoje o quê? Que grandes camadas da população, grandes camadas da sociedade não aproveitam os benefícios da civilização. Vivem numa pobreza extrema, vivem sem poder ter uma vida digna, sem poder dar uma vida digna para suas crianças, né, para os seus filhos ali, não consegue proporcionar um lazer para os seus filhos. Essas crianças muitas vezes vão para o trabalho muito cedo, ou vão para a vida do crime muito cedo. Então, assim, como que a gente quer evitar a criminalidade, evitar que as pessoas jovens aí se enveredem na vida criminosa, sendo que a sociedade propicia que uma parte da população sinta os benefícios dessa civilização e outra parte não sinta. Quer dizer, uma criança está ali dentro de um carro, né, de mais de 100 mil reais, e outra criança do lado de fora vendendo bala descalças ou pedindo moedas ali para levar um pouco para sua casa. Que tipo de sociedade a gente está construindo? O pior é que a solução que muitas pessoas propõem depois, inclusive pessoas mais pobres, a solução que as pessoas propõem é simplesmente matar as outras pessoas. Matar os outros, matar o pobre, em vez de eliminar a pobreza. A gente precisa eliminar a pobreza e não eliminar o pobre. Mas muitas pessoas têm essa mentalidade de acabar com a pobreza matando o pobre. E, quer dizer, a nossa sociedade cria condições, estou falando da sociedade brasileira, né, especificamente, a nossa sociedade cria condições para que surjam criminosos, surjam pessoas assim que não tenham compromisso com essa civilização. Não estou dizendo que pobreza
ela serve para propiciar criminalidade, não é isso, né? Porque senão estaríamos aí colocando uma espécie de profecia de que pobre vira criminoso, né? Isso aí seria até uma visão preconceituosa. Mas eu estou dizendo de pessoas que não têm compromisso com essa civilização porque nunca sentiram os benefícios dela. Então, assim, a gente precisa repensar o nosso tipo de sociedade. Que tipo de sociedade nós estamos construindo? Onde de um lado ali há pilhas de alimentos e a poucos metros dali há uma criança com fome. É uma sociedade que uma criança entra ali numa loja de brinquedos, né, escolhe o brinquedo ali e tal, né, leva o brinquedo aí para sua casa, enquanto outra criança fica lá do lado de fora na vitrine, não pode nem entrar porque é barrado pelos funcionários da loja, né, porque está suja, porque está descalço, está sem uma camiseta muitas vezes. Que tipo de sociedade a gente está construindo? Então, assim, a gente precisa ter né, assim, a coerência de ao menos discutir isso. Porque as pessoas apresentam soluções muito simplistas, né, para resolver a questão da criminalidade. Precisa matar os bandidos. Precisa melhorar as leis aí para colocar esses bandidos na cadeia. Mas e para impedir que essas pessoas se tornem criminosas? Não está sendo discutido. É isso que eu tento levar aqui, né, nessas lives, é aprofundar um pouco o assunto. E a gente não está carecendo isso. Toda cidade tem uma Câmara Municipal. Todo estado tem Assembleia Legislativa. A gente precisa usar esses espaços para discutir. Eu fico indignado quando eu vejo uma Câmara Municipal que proíbe a entrada da população. Aquela casa é a casa do povo. Então, assim, a gente precisa começar a usar esses espaços para discutir os temas de forma profunda. E não para ficar brigando, não para enfiar a goela abaixo o que eu penso na goela do outro. Que é isso que se faz hoje aí nas redes sociais. Um tenta enfiar goela abaixo do outro o que a pessoa pensa. Então a gente precisa começar a discutir as coisas, né? A discutir. Um aqui falou, Ustra vive? Pois é, Ustra parece que está bem vivo mesmo, né? Infelizmente o Ustra está bem vivo, né? E está bem vivo aí, está desgovernando o país, está bem vivo mesmo, infelizmente está vivo. Mas assim, né? A gente precisa começar começar a pensar isso, sabe? Eu vejo as pessoas assim, utilizando apenas o ódio, né? A questão da criminalidade e da violência não vai se resolver com ódio, não vai se resolver. Pode até acentuar, vai se resolver com racionalidade. A gente pensar em formas de fazer com que a criminalidade não seja uma opção para ninguém. Né? Então é isso que a nossa sociedade precisa pensar, precisa discutir. Nossa sociedade precisa aprender a discutir as coisas e usar racionalidade, razão. Aqui no Brasil ainda se usa muita crendice. Não pode fazer isso porque é pecado, porque dá azar, porque Deus não gosta, né? Porque é assim, gente. A gente tem que aprender a ter assim, todo mundo tem crenças, mas a gente não pode deixar nossas crenças nos dominarem, né? A gente não pode deixar essas crenças tomar o lugar do mundo real, né? Então, assim, eu vejo hoje pessoas que têm crenças e quando tem a verdade esfregada na cara dela, ela nega a verdade para continuar com a crença dela. Mesmo ela tendo ciência ali, nem se for um lapso de ciência de que aquilo é irreal, mas ela prefere a crença. Ela prefere a crença. Não estou falando de religião, viu, gente?
Tô falando de crendice, de imaginação, né? Que tem a Michel, eu busco Deus dentro de mim próprio, buscando total semelhança de Jesus. Sim, eu não estou nem falando de religião ou de espiritualidade, eu estou falando de crendice mesmo. Né? A pessoa ela sabe que uma notícia ou uma informação é falsa, mas ela mantém aquilo. Ela mantém a crença naquilo porque é conveniente para ela, numa posição muito infantil. Muito infantil. Eu vejo muito isso, eu vejo crianças crescidas. Eu vejo muitas crianças crescidas. Então a gente precisa muito repensar a nossa sociedade. Que sociedade a gente está entregando para nossas crianças, aí, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes? Né? Que tipo de sociedade a gente está? Que tipo de valores a gente está transmitindo para eles? Eu vejo transmitindo valores do quê? De vida, de bem material a qualquer custo, de levar vantagem, de valorização do bem material, em detrimento do ser, do que a pessoa realmente é, dos afetos, do caráter, dos princípios dela. Né? Então, assim, eu vejo que as pessoas estão... Muita gente, né? Não digo todo mundo, mas muita gente está aí, né? Num caminho aí que é um caminho bastante perigoso. É um caminho bastante perigoso. E a gente precisa começar a pensar sobre isso. Né? Então eu fico muito grato com as contribuições aqui, que nem a Ruth falou há pouco, sobre essa questão da educação, de como é importante a educação, a vida comunitária. Uma vida comunitária saudável é extremamente importante para as pessoas. Não é culpa das pessoas, é uma missão na verdade. É uma missão na verdade. Isso aí entra num outro campo aí, né? Mas eu acho que a gente, né, independente do que seja destino, seja missão, outra coisa, a gente tem que fazer algo pra gente, pra gente mudar essa realidade negativa. A gente tem que fazer algo, a gente não pode deixar as coisas, a gente não pode deixar as coisas do jeito que estão. A gente precisa fazer as pessoas, como Freud colocou, a gente precisa fazer as pessoas sentir os benefícios da civilização. E para isso ela precisa ser participante dessa civilização. Né? Eu lembro que alguns anos atrás tinha aquele fenômeno do rolezinho. Os jovens se reuniam ali, marcavam pelas redes sociais, iam todos num lugar só. O que eu percebia nisso aí? É que existe uma parte da sociedade que não está integrada, de fato, nessa sociedade, principalmente numa sociedade consumista, uma sociedade do consumo, uma sociedade onde você só tem valor se você compra. Quanto mais você compra, quanto mais você gasta, mais importante você é. Mais importância você adquire. Então, essas pessoas, esses rolezinhos, assim, esses jovens, geralmente eram jovens, eles estavam buscando essa identificação como a sociedade do consumo. Né? E isso, assim, é triste ver isso, porque você vê que esses jovens, eles poderiam estar se dedicando a outras coisas. Se nossa sociedade buscasse mais justiça social, buscasse mais dignidade para a vida das pessoas. Gente, eu vou ficando por aqui. Acho que a gente já discutiu um pouco, mas eu vou voltar com esse assunto outras vezes. Tem outros assuntos que eu costumo abordar aqui também. Agradeço muito as curtidas, os presentes aqui enviados, para quem enviou. Agradeço a todos que participaram, que comentaram aqui. E peço que, se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscrevam, né? O canal, não sei nem se chama canal aqui no TikTok, perfil, né? Perfil. Eu não sou muito assim de rede social, mas eu até ponho, mas não entendo muito a linguagem ainda. Mas a gente é o meu perfil aqui, sabe? Se você quiser seguir o meu perfil, siga, pode entrar em contato, eu respondo todas as mensagens. E é isso.
Lá, ali na descrição do meu perfil, tem outras minhas redes sociais também, tem TikTok é aqui. Tem o Facebook, tem Instagram, tem meu YouTube também. E eu faço um trabalho nessas outras redes também. Sempre visando, assim, trazer reflexões, conversar, né? Refletir, dialogar sobre o nosso mundo. Então é isso. A Ana aí. Ana, um beijo especial para você, tá bom? Beijo especial para você que participou aqui de forma tão bacana aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tenham todos um bom dia já. Já é 00:49. Então é isso. Tenham todos uma boa sexta-feira. Um grande abraço a todos e até breve.